entre dores, encontros e acolhimentos. Antes de chegar ao CAPS, eu já carregava comigo algumas histórias. Algumas delas não estavam nos livros da faculdade, nem nas falas dos professores, mas dentro de casa, no cotidiano, no silêncio, nas experiências que a gente não escolhe viver, mas aprende a atravessar. Quando escolhi o CAPS como campo de vivência, não foi apenas uma escolha acadêmica. Havia em mim uma curiosidade que vinha misturada com algo mais profundo, quase como um chamado silencioso. Eu queria entender, porém, mais do que isso, eu queria sentir de perto aquilo que, de alguma forma, já atravessava a minha vida há tanto tempo. O CAPS não demorou a deixar de ser apenas um lugar. Ele foi se revelando como um espaço de encontros, de histórias que não cabem em diagnósticos, de dores que muitas vezes não encontram palavras, mas que ainda assim insistem em existir. Eu comecei a perceber que olhar para a saúde mental não é apenas observar, nem analisar. É se permitir ser atravessado. É reconhecer que por trás de cada sujeito existe uma história que pede escuta, cuidado e, sobretudo, reconhecimento. Ao longo das vivências, fui entendendo que aquilo não era só sobre o que eu via, mas sobre o que eu sentia. Cada encontro deixava marcas, algumas leves, outras mais profundas, mas todas me deslocavam de algum lugar. Escrever sobre isso não é simples, não é só relatar o que aconteceu, é tentar dar forma ao que me atravessou, ao que me tocou, ao que de alguma maneira também me transformou. Esta escrevivência nasce desse lugar, não de uma tentativa de explicar o CAPS, mas de narrar o que vivi nele e o que dele passou a viver em mim. Foi durante o percurso na psicologia que o CAPS começou a existir em mim antes mesmo de eu chegar até ele. Não como um lugar concreto ainda, mas como uma ideia que me despertava curiosidade, um certo encantamento e, ao mesmo tempo, um respeito silencioso. Eu ouvia falar, estudava, imaginava. Aos poucos, foi nascendo em mim um desejo que não era só acadêmico, era a vontade de estar perto, de ver de verdade, de sentir o que aquele espaço carregava. Em algum momento, eu já não queria apenas aprender sobre o CAPS, eu queria viver o CAPS. Quando a oportunidade chegou, veio junto com ela uma mistura difícil de nomear. Era expectativa, era ansiedade, era uma espécie de preparação interna para algo que eu ainda não sabia exatamente o que seria. Eu me perguntava como seria o ambiente, como seriam as pessoas, o que eu iria encontrar ali. Mas a vida não costuma seguir o roteiro que a gente imagina. O primeiro dia não foi o ideal. Houve cansaço, houve imprevistos, houve a chuva. Eu cheguei diferente do que eu tinha planejado chegar. Não era só o corpo molhado, era também uma sensação de desorganização, como se aquele início já estivesse me dizendo alguma coisa, e estava. Porque ali eu comecei a entender que nem sempre a gente chega preparado para as experiências que realmente importam. Às vezes a gente chega como dá, e ainda assim a experiência acontece. Mesmo diante das dificuldades daquele início, havia algo que me puxava para dentro da vivência, como se o CAPS não exigisse de mim perfeição, mas presença. Aos poucos, fui percebendo que aquele espaço não se organizava a partir de uma lógica rígida. Havia ali uma outra forma de olhar para o ser humano, um olhar que não reduz, que não apressa, que não encaixa as pessoas em definições prontas. Era como se o CAPS reconhecesse algo que, muitas vezes, o mundo lá fora ignora. Que cada sujeito carrega uma história, um tempo, uma forma própria de existir, muitas vezes atravessada por dor, mas também por possibilidades. Isso me atravessou, porque, de alguma forma, também falava sobre a vida fora da lei, sobre como muitas vezes seguimos, mesmo cansados, mesmo sem as condições ideais, mesmo sem saber exatamente para onde estamos indo. O CAPS
naquele primeiro contato, não me ensinou apenas sobre saúde mental. Ele me fez lembrar da própria condição de ser humano, e talvez tenha sido isso que mais me marcou, perceber que, naquele espaço, não se tratava apenas de cuidar do sofrimento, mas de reconhecer a vida que ainda insiste em existir dentro dele. Eu não lembro exatamente de tudo o que pensei antes de entrar no CAPS naquele dia, mas lembro do que senti quando cheguei. Não houve estranhamento, não houve aquele peso que tantas vezes as pessoas associam a lugares como esse. Pelo contrário, o que me atravessou foi algo mais leve, quase inesperado. Fomos recebidos, e esse receber não foi só um gesto formal. Havia algo na forma como os profissionais nos olhavam, nos escutavam, nos conduziam pelo espaço. Era um acolhimento que não precisava de muitas palavras para ser entendido. Enquanto caminhava pelo lugar, eu observava tudo com atenção. O espaço físico, as salas, os movimentos, as pessoas, porém, mais do que isso, eu tentava perceber o que não estava visível de imediato. O clima, o jeito como as coisas aconteciam, a forma como os vínculos pareciam se construir ali. E foi nesse detalhe que algo começou a mudar dentro de mim. Porque o CAPS que eu encontrei não correspondia às imagens que muitas vezes circulam socialmente. Não era um lugar pesado, nem distante, nem marcado por aquela ideia fria e estigmatizada que tantas vezes se constrói sobre a saúde mental. Era um espaço vivo, um espaço onde havia cuidado, escuta, presença, onde as pessoas não eram reduzidas ao que sentiam ou ao que carregavam como diagnóstico. Eu me senti bem ali, e isso me surpreendeu, porque, de alguma forma, eu também carregava expectativas construídas, mesmo sem perceber. Estar naquele espaço e sentir acolhimento me fez questionar essas ideias, me fez rever o que eu achava que sabia. Houve também o encontro com os profissionais, e ali, mais uma vez, não foi apenas uma troca de informações, foi uma experiência. Em especial, a psicóloga que nos acompanhou deixou uma marca em mim, não só pelo conhecimento que compartilhava, mas pela forma como se colocava. Havia firmeza, havia sensibilidade, havia um compromisso que não parecia apenas profissional, mas humano. Em alguns momentos, eu não estava apenas escutando, eu estava me projetando, pensando, ainda que de uma forma silenciosa, no tipo de profissional que eu gostaria de me tornar. As falas dos outros profissionais também ampliavam esse olhar. Cada um, a partir do seu lugar, contribuía para que eu entendesse que o cuidado ali não se fazia sozinho. Era um movimento coletivo, construído na relação, na troca, na escuta compartilhada. E havia algo muito bonito nisso, a forma como eles se relacionavam entre si. O respeito, a colaboração, a disponibilidade. Não era algo forçado, era perceptível. Parecia que cada pessoa ali entendia a importância do seu papel, mas também reconhecia que o cuidado só acontecia de verdade quando era construído junto. Ao sair daquele primeiro contato, eu já não era o mesmo que entrou. Não porque eu tinha aprendido conceitos novos, mas porque eu tinha sentido algo diferente. O CAPS deixou de ser um lugar que eu queria conhecer e passou a ser um lugar que começou a me atravessar. No segundo momento no CAPS, algo mudou. Já não era mais apenas o espaço, os profissionais, ou a curiosidade de entender como tudo funcionava. Era o encontro. Dessa vez havia pessoas diante de mim, histórias, presenças. Participamos de um momento de conscientização sobre o câncer do colo do útero. Mas para além do tema, havia ali algo mais importante acontecendo, ainda que de forma silenciosa. Era um primeiro movimento de aproximação. Um começo. Eu sentia que aquele não era um espaço para pressa. Não era sobre chegar e intervir, era sobre estar, observar, respeitar o tempo. Como se cada aproximação precisasse acontecer com cuidado, sem invadir. E aos poucos fomos nos aproximando. Depois da atividade, veio a roda de conversa, um círculo simples, mas carregado de significados. Cada mulher se apresentava, dizia seu nome, falava um pouco de si.
Algumas falas eram breves, outras mais abertas, mas todas traziam algo que ia além das palavras. Eu escutava, mas também sentia. Havia algo nos olhares, nos gestos, na forma como cada uma se colocava ali. Um peso que não era visível de imediato, mas que, quando percebido, não passava em branco. Era como se cada uma carregasse uma história que não cabia naquele momento, mas que, ainda assim, se fazia presente. Em alguns instantes, eu não sabia exatamente o que pensar, só sabia sentir. Aquilo não ficou do lado de fora de mim, pelo contrário, me atravessou, porque diante do sofrimento do outro, não há como permanecer completamente neutro. Há algo que se move por dentro, que chama para uma escuta mais profunda, mais humana. Eu comecei a perceber que não se tratava apenas de compreender aquelas mulheres a partir de um olhar técnico. Era preciso reconhecer a complexidade das suas existências, das suas histórias, das dores que muitas vezes não encontram espaço para serem ditas. E, naquele momento, eu não era só um estudante. Eu era alguém sendo afetado por outras vidas. Ao mesmo tempo, esse encontro também me colocou diante de mim mesmo. Me fez pensar no tipo de profissional que eu estou me tornando, no cuidado que eu quero oferecer, na forma como eu quero estar diante do outro. Não saí dali com respostas prontas, saí com perguntas e, de alguma forma, com um senso de responsabilidade maior, como se aquele encontro tivesse me lembrado que trabalhar com o sofrimento humano exige mais do que conhecimento, exige presença, sensibilidade e, principalmente, humanidade. Aquele momento não foi apenas uma etapa da minha formação, foi um encontro que ficou. Depois dos encontros, das escutas e dos silêncios, algo ficou em mim pedindo elaboração. Não era mais só sobre o que eu tinha visto no CAPS, era sobre o que aquilo tinha começado a provocar dentro de mim. Aos poucos, fui percebendo que pensar a prática psicológica não é apenas refletir sobre técnicas, teorias ou formas de intervenção. É, antes de tudo, se perguntar como eu me coloco diante do outro. Porque ali no CAPS, o que mais me marcou não foram procedimentos, foi a forma como o cuidado acontecia. Um cuidado que escuta, um cuidado que não apressa, um cuidado que reconhece o outro para além do seu sofrimento. E isso, de alguma forma, confronta o mundo que existe do lado de fora. Um mundo que muitas vezes não sabe lidar com a dor, que silencia, que julga, que reduz. Eu já tinha visto isso antes, não apenas no CAPS, mas na vida. Conviver com alguém que carrega um sofrimento que não é compreendido socialmente me ensinou, ainda muito cedo, o peso do preconceito, dos olhares atravessados, das falas que ferem, mesmo quando parecem simples. Eu já vi o outro ser reduzido a um rótulo, já vi a complexidade de uma vida ser ignorada. E talvez por isso, estar no CAPS não foi apenas uma experiência nova. Foi também um reencontro com algo que, de certa forma, já fazia parte da minha história. Só que ali havia uma diferença. No CAPS, o sujeito não era apagado pelo que sentia. Ele era reconhecido apesar disso, e também a partir disso. Isso me fez pensar no papel do psicólogo, de uma forma mais profunda, não como alguém que apenas aplica técnicas, mas como alguém que sustenta a escuta, que oferece presença, que ajuda o outro a reconstruir sentidos onde antes só havia dor e silêncios. E mais do que isso, alguém que também precisa se posicionar. Porque não dá para falar de saúde mental ignorando o quanto a sociedade ainda produz exclusão, estigmas e invisibilidades. Em muitos momentos, ser psicólogo parece exigir ir contra a corrente, questionar o que já está naturalizado, dar nome ao que foi silenciado. Isso não é simples, mas, de alguma forma, passou a fazer sentido para mim. Ao longo dessas vivências, fui percebendo que a psicologia que eu quero construir não pode ser distante, nem fria, nem limitada a protocolos. Eu quero uma psicologia que reconheça o sujeito em sua inteireza, que escute de verdade, que não reduza. Talvez eu ainda não saiba exatamente como fazer isso, mas eu sei que não quero esquecer o que senti ali, porque foi nesse atravessamento que comecei a entender que cuidar do outro também é, de alguma forma, se implicar. E que a prática psicológica, quando acontece de verdade, não transforma apenas quem é cuidado.
ela também transforma quem cuida. Depois de tudo o que vivi no CAPS, ficou difícil dizer que algo em mim permaneceu igual. Não foi uma mudança brusca, dessas que a gente consegue nomear com facilidade. Foi mais silenciosa, como algo que vai se reorganizando por dentro, aos poucos, sem pedir anúncio. Cada encontro, cada escuta, cada sensação vivida ali parecia deixar um rastro. E, quando eu tentava juntar tudo isso, percebia que não se tratava de experiências isoladas, mas de um processo que ainda está acontecendo. Eu ainda estou sendo atravessado por tudo isso. O que mais começou a ganhar força em mim foi a percepção do quanto a psicologia pode ser potente. Não no sentido idealizado, mas no sentido real, no impacto que ela pode ter na vida de alguém. Estar naquele espaço me fez ver, de forma concreta, que o cuidado não é algo abstrato. Ele acontece, ele transforma, ele abre possibilidades onde muitas vezes parecia não haver caminho. E isso mexe, porque ao mesmo tempo em que fortalece o desejo de seguir nesse caminho, também traz um peso, uma responsabilidade. Ser psicólogo, para mim, começou a deixar de ser apenas uma escolha profissional, passou a ser um compromisso. Um compromisso com o outro, com a escuta, com o cuidado, mas também um compromisso com a forma como eu me coloco no mundo. Ao longo desse processo, também fui percebendo algo que me inquieta. A psicologia, mesmo sendo tão necessária, ainda não é compreendida como deveria. Muitas vezes é reduzida, subestimada, colocada em um lugar menor. E isso não acontece por acaso. Existe uma dificuldade social em olhar para a saúde mental com a seriedade e a sensibilidade que ela exige. Ainda há preconceito, desconhecimento, resistência. Em muitos contextos, parece mais fácil silenciar o sofrimento do que escutá-lo. Isso me faz pensar, porque se por um lado a psicologia tem potência, por outro, ela também precisa constantemente se afirmar, se posicionar, resistir. Outra questão que começou a se desenhar com mais clareza em mim foi a forma como, muitas vezes, o cuidado é reduzido apenas à medicação. Eu entendo a importância que ela tem, mas também percebo que ela não dá conta de tudo. O sofrimento humano não cabe inteiro dentro de um diagnóstico. Não se resolve apenas com intervenções isoladas. Existe uma história, um contexto, uma vida por trás de cada sujeito. E é nesse lugar que a psicologia se torna essencial, porque ela escuta o que não é dito, porque ela acolhe o que não foi compreendido, porque ela permite que novos sentidos sejam construídos. Ao olhar para mim agora, depois dessas vivências, percebo que algo mudou na forma como eu enxergo tudo isso. Não apenas a profissão, mas o próprio ser humano. A psicologia deixou de ser apenas um campo de estudo. Ela passou a fazer parte da forma como eu vejo o mundo, como eu escuto, como eu me posiciono diante do outro. E talvez essa seja a maior transformação, porque não é algo que se encerra, é algo que continua. Quando penso em tudo que vivi no CAPS, percebo que não se trata de algo que começa e termina dentro de um período, de uma disciplina ou de um trabalho. É algo que continua em mim. As experiências que atravessei ali não ficaram presas àquele espaço. Elas me acompanharam para fora, para os meus pensamentos, para a forma como passei a olhar as pessoas, as histórias, o sofrimento. O CAPS me ensinou, sem precisar dizer diretamente, que cuidar da saúde mental é, antes de tudo, reconhecer humanidade. Reconhecer no outro alguém que sente, que carrega histórias, que enfrenta dores muitas vezes invisíveis, mas também me ensinou algo que talvez seja ainda mais difícil: reconhecer que essa humanidade também está em mim, que eu não estou fora disso, que ao escutar o outro, eu também sou tocado, atravessado, transformado. Falar sobre saúde mental hoje para mim já não é apenas repetir conceitos ou defender uma ideia. É um posicionamento. É não aceitar o silêncio diante do sofrimento. É não reproduzir olhares que reduzem, que excluem, que desumanizam. É, de alguma forma, tentar construir um lugar onde o cuidado seja possível. Eu sei que ainda estou no começo. Ainda tenho muito a aprender, muito a construir, muito a entender.
mas também sei que essas vivências já deixaram marcas importantes em mim. Marcas que não aparecem, mas que orientam, que lembram, que em alguns momentos quase me impedem para não esquecer do que senti ali. Talvez seja isso que essa escrevivência carrega, não apenas o registro de uma experiência, mas a tentativa de não deixar que ela se perca. Porque existem encontros que não terminam quando a gente vai embora. Eles continuam existindo dentro da gente e, de alguma forma, passam a fazer parte de quem a gente está se tornando. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Conceição Evaristo. Oi pessoal, essa altura vocês já devem saber quem eu sou. O professor ele fez o convite para que eu apresentasse a escrevivência para a turma, para que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Sobre o processo de escrita, sobre o que é uma escrevivência, qual a forma que uma escrevivência tem, no que é que ela consiste, ela nasce de qual lugar, de onde que a escrevivência ela emerge. Nas últimas aulas o professor falou sobre isso, né? Mas eu não tinha conseguido entender, eu ainda não tinha aprendido. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, eu fui ler, e porque eu estava com essa dificuldade, né? Mas aí eu fui entendendo como é que funciona a escrevivência, como é que ela acontece, como é que ela surge, né? Assim que eu vi, que eu comecei a entender, eu achei muito semelhante a uma prosa poética. Prosa poética é um gênero textual, né? É um mesclado de dois gêneros. Só que a escrevivência, ela não é um gênero textual. Ela pode se semelhar com vários gêneros, mas ela não é um gênero textual cheio de regras. Não é escrever sobre algo, é escrever atravessado por algo, a partir de algo que nos toca, que nos atravessa, né? De experiências, daquilo que está dentro da gente, né? Daquilo que talvez foi silenciado, de dor, de violência, daquilo que precisa ser dito. É uma escrita que ela nasce nesse lugar, que ela surge a partir desse lugar. A escrevivência ela é carregada de subjetividade, né? De sentimentos, de emoções, de experiências, de sensibilidade. Ela é potente porque ela não é algo que está sendo inventado nessa partir de uma realidade, de algo que foi vivenciado, ou que está sendo vivenciado. E escrever sobre o CAPS, a partir do que eu vivi, né, e do que eu vivo, e do que eu sei, do que está no meu cotidiano, como que foi dito, não é fácil, porque eu preciso revisitar esse lugar, para que essa escrevivência surja a partir disso. E eu quero deixar esse lembrete, esse convite, para que a gente olhe para o potencial que a gente tem, para as experiências que a gente já viveu, para as histórias que a gente já construiu até agora, o caminho que a gente tem vivido até hoje, né? Tudo aquilo que tem nos atravessado. Eu sei que a partir de tudo isso que há dentro de cada um, pode surgir uma escrevivência, uma escrita potente, uma escrita para conscientizar, para alertar, para trazer clareza, para dar voz. Existe um lugar em nós que transforma, que pode transformar. Porque uma das nossas ferramentas que é tão potente são as nossas palavras, é o nosso discurso, é a nossa fala, é o nosso diálogo, é a nossa comunicação. E eu espero que a gente olhe para isso, né? Dê atenção a esse lugar que existe em nós, que pode ser transformador para o outro, que alguém de repente pode se identificar, pode se reconhecer, ser incentivado a sair de um lugar através das nossas vivências, da nossa experiência, daquilo que nos atravessa.